Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé e este programa vai ao ar todas as segundas e terças-feiras, dando continuidade com o programa Palavras da Fé, quartas, quintas e sextas-feiras. Portanto, você é nosso convidado para durante a semana assistir um programa evangelístico, um programa que leva a mensagem da Palavra de Deus até você. Queremos fazer nossos agradecimentos ao empresário Rafael Tenório, da Água Verdes Mares, que tem contribuído, nos ajudado a divulgar a Palavra de Deus, como também ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, por tanto tempo que tem estado conosco. Que o Senhor os retribua 100 vezes mais. E agora agradecer a você, caro telespectador, que tem estado conosco, que tem nos dado esse grande privilégio de ficar conosco. Isso para nós tem sido maravilhoso e é gratificante, porque nós estamos aqui a fim de levar a mensagem de Deus a você. Quero fazer agora nosso agradecimento muito especial ao nosso Deus, o autor da nossa vida, a razão pela qual nós existimos. Agradecer àquele que é poderoso, nosso Senhor e Salvador. Agradecer pela vida, por esse ar que estamos respirando. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos por este dia especial, pela vida, pela saúde, pelo oxigênio que respiramos. E agradecemos por Jesus Cristo, Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que veio aqui e deu a vida em nosso lugar para nos remir e nos livrar da condenação eterna. Obrigada, Pai. Oro pelo nosso telespectador, por aqueles que estão em casa, ouvindo esta palavra, que seus corações estejam abertos para ouvir a mensagem de Deus. Agora queremos fazer um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco para ministrar a palavra de Deus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Voltamos com o programa Mulheres de Fé e hoje nós vamos estudar ou ministrar a respeito de milagres. O que significa milagres? Eu fui olhar no dicionário português e tirei esta definição. Milagre significa um acontecimento extraordinário, incomum, formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais, somente pela fé. Então, milagres não é algo comum, não é algo corriqueiro, é algo que acontece, mas não todo dia, não toda hora. E muitos de nós já presenciamos ou ouvimos falar de fatos que ficamos tão admirados e falamos, isso só pode ter sido um milagre. Então, há poucos dias, aliás, há um mês atrás, nós ouvimos o noticiário de um avião, que caiu e uma família morreu. Morreram todas as pessoas que estavam nesse avião. E poucos dias depois, questão de uma semana ou duas, um outro avião caiu, ele partiu-se e os seus passageiros, nenhum morreu. Então, o que é que a gente pode imaginar a respeito disso?
Porque a coisa mais difícil é um avião cair e ficarem assim todos sobreviventes, não é verdade? Mas estes todos ficaram com vida. Então nós podemos atribuir isto a um milagre. E milagres justamente são as obras de Deus. Os fatos extraordinários, como disse o dicionário aqui, a gente atribui a milagres, mas na verdade milagres é tudo aquilo que vem de Deus, tudo que Deus faz. Se você olhar para o céu, você vai ver um firmamento lindo, com nuvens pesadas, com toneladas de água sustentada lá em cima. Não tem nenhuma coluna sustentando o firmamento, mas está ali firmado na palavra de Deus. Se você olhar o mar, essa imensidão de água que chega num certo local e ali ela volta. Por quê? Porque Deus, pela sua palavra, fez e deixou ali. E o maior milagre que você pode presenciar, assim, diariamente, é o milagre da sua vida. É você e eu, que existimos, que amanhecemos o dia e respiramos, e temos fôlego de vida, graças a Deus, pelo milagre da vida. A vida é um dom de Deus e é um grande milagre. Então, hoje nós estamos falando de milagres, até porque nós não sabemos quantas pessoas neste momento estão precisando de um milagre. E a Bíblia relata vários milagres, desde o Antigo Testamento, que nós vemos obras maravilhosas de Deus e os feitos de Deus, como nós falamos. Você já pensou que acontecimento maravilhoso lá no livro de Êxodos, na época do Êxodos mesmo, do povo de Deus, saindo do Egito, quando Moisés chegou, fugindo, quer dizer, não fugindo, levando o povo de Deus, que Deus havia ordenado para sair do Egito, e Faraó foi atrás. Mas ao chegar em um certo lugar, era o mar na frente e rochas, montanha dos lados. Mas Deus disse a ele que avançasse. E Moisés, ao colocar o pé na água, estendeu a mão e o mar se abriu. Vimos também no Novo Testamento, todos já ouviram falar da multiplicação de pães e peixes que o Senhor fez. E com 2 peixes, 5 pães, o Senhor saciou uma multidão. Então a Bíblia está registra, aliás, muitos milagres. Mas nós vamos hoje estudar um milagre que eu acho super interessante, pelo fato de o milagre acontece quando nós também nos interessamos por ele, quando nós vamos em busca do milagre. E hoje nós vamos falar de um milagre muito conhecido, que está registrado no livro de Marcos, capítulo 5. É uma história muito conhecida. O título da nossa mensagem hoje é Vai em Busca do Seu Milagre. E nós queremos ver o que foi que aconteceu a respeito de uma mulher que foi em busca do seu milagre. Então, no capítulo 5 e no versículo 25, fala, no capítulo 5 e versículo 20 do livro de Marcos, diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se ajuntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Esse foi um mestre da sinagoga, um homem ilustre, que foi ao encontro de Jesus em busca de um milagre. A filha dele estava terrivelmente enferma, a ponto de morrer, e ele foi em busca do Senhor Jesus. Foi em busca da pessoa certa, a fim de receber o seu milagre. Jesus foi com ele, e todo o povo seguiu, apertando ao redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia.
tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Preste atenção no que ela dizia. Pois pensava em seu coração. Falava para si, se apenas eu tocar em seu manto, serei curada. Então, que história bonita. Essa mulher, ela já padecia com hemorragia há 12 anos. Ela tinha gasto todos os seus recursos e nada de melhor acontecia. Cada vez, diz aqui a Bíblia, que ela ia de mal a pior. Até que um dia ela soube que Jesus estava chegando na sua cidade. E os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, eram notórios, porque Jesus curava todos aqueles que iam em busca de um milagre. Jesus nunca deixou alguém que fosse em busca de um milagre para ele despedir de mãos vazias. Até como nós falamos já a respeito dos pães, ele saciou a multidão que estava lhe ouvindo, que estava o seguindo. E na hora de despedi-los, o Senhor disse aos seus discípulos, dá-lhes de comer. E os discípulos disseram, como a gente vai dar de comer a tanta gente? 5.000, só de homens eram 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Aí ele disse, o que é que tendes? Ele disse, aí tem um rapaz que tem 2 peixes e 5 pães. E Jesus disse, trazei. Aí quando trouxeram, Jesus orou, e aqueles pães e aqueles peixes foram multiplicados e saciou toda a multidão. E ainda sobrou 10 cestos, 12 cestos, aliás. O que significa isso? Milagre. O Senhor sempre está pronto para operar milagre. Mas eu não sei se você notou, nessa história que eu acabei de contar, que Jesus perguntou, o que é que você tem aí? Ele precisa da nossa cooperação. Precisa que nós nos acheguemos com alguma coisa para lhe oferecer, o nosso coração, a nossa confiança. Aquele jovenzinho, ele só tinha 2 peixinhos e 5 pães, mas ele deu para o Senhor. Ele não segurou, mas ele confiou que dando para Jesus, depositando diante de Jesus, algo ia acontecer. Então ele depositou a sua fé, a sua confiança. E Jesus orou e multiplicou. Mas voltemos agora para o caso desta mulher que nós estávamos falando. Dessa mulher que sofria 12 anos com hemorragia. Essa mulher vivia numa vida, como todos podem imaginar, muito sofrida. Uma pessoa há 12 anos com hemorragia. E naquela época, a mulher que estava na época da sua menstruação, ela era tida como imunda. Ela não podia chegar perto das pessoas, tocar nas pessoas. Então ela estava com 12 anos, que ela não podia chegar junto de ninguém. Se fosse casada, talvez já não tivesse mais com o marido, porque ela estava com aquele fluxo de sangue a vida inteira. Então essa mulher estava muito abatida, muito sofrida. Porém, um dia, ela ouviu falar, vai chegando aí na cidade, Jesus. Ela não teve mais o que pensar, ela animou-se. Ela recebeu uma carga de fé, de confiança. E ela saiu e disse, hoje eu vou ser curada. Se eu somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Isso é confiança e também fé. Então a fé tem uma voz. De lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, que a fé fala, diz assim, eu vou ler para nós ouvirmos. O que é que a fé fala? O que é que Paulo estava falando a respeito da fé? Diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos, nós queremos andar por fé. E quem vive por fé tem confiança absoluta no Senhor. E aconteceu que ela foi e tocou na orla dos vestidos de Jesus. E ela, ao tocar na orla dos vestidos de Jesus,
O que foi que aconteceu? Ela foi curada. Mas preste atenção que ela foi falando. Ela creu no coração e foi confessando que ela cria. Veja também em 2 Coríntios 4:13. Diz assim: continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Criei em Deus, por isso falei. Então, eis a razão porque nós estamos pregando nesta tarde aqui. Porque, segundo as Escrituras, nós temos a mesma fé que está registrada nas Escrituras. Então, por isso, eu posso falar dessa palavra, porque eu creio verdadeiramente que o que o Senhor prometeu, que o Senhor fez, Ele faz hoje também. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquela mulher foi ao encontro de Jesus e ela tocou na orla do vestido de Jesus. E imediatamente, como ela falou, como ela dizia em seu coração, assim que ela tocou, o seu fluxo de sangue estancou. E Jesus disse: quem me tocou? Seus discípulos disseram: mestre, você está cercado de multidões, de multidão, muita gente ao seu redor, alguém te apertou. Ele disse: não, eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quando você chega junto de Jesus, quando chegamos junto de Jesus, quando tocamos pela fé ao seu coração, há virtude saindo dele para nos socorrer, para nos ajudar. Ele disse a Deus: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você está passando por dificuldade, nós estamos agora no mês, que é considerado o Outubro Rosa, mês que é falado para a prevenção do câncer de mama. Eu não sei, talvez você tenha recebido, tenha tido um diagnóstico ultimamente, ou há pouco tempo, ou já venha sofrendo há muito tempo, assim, exemplo dessa mulher do fluxo de sangue, que já sofria 12 anos. Eu não sei quanto tempo, talvez você esteja sofrendo com câncer, ou qualquer outra doença, ou qualquer outra necessidade. Mas a palavra de hoje, de Jesus para você é: venha ao meu encontro. Vá em busca daquele que pode fazer todas as coisas. Daquele que o poder não mudou, nem muda. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Não muda o poder de Jesus. A palavra que ele deu para aquela mulher, dizendo: filha, a tua fé te curou. Não foi apenas o poder de Jesus, mas a fé daquela mulher, que se aproximou de Jesus, crendo no coração, falando com a boca, fez com que a unção da cura de Jesus atingisse ela. E o próprio Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Então, o que é que eu queria dizer nesta tarde para você a respeito dessa atitude? É que quando nós estamos lutando apenas com a nossa força de entendimento, da inteligência, braçal, pode ser que nós não tenhamos o milagre. Mas quando você vai, mesmo à procura de um médico, mas vai colocando Deus na frente, vai confessando: Senhor, a minha confiança está em Ti, usa a mão desse médico, usa essa medicação, e sempre pedindo a Deus que esteja assistindo, com certeza Ele vai te ouvir. Sabe o que é que diz aqui no Salmo 84? Eu vou ler para você do que é que a palavra de Deus diz, que o Senhor nos falou. Salmo 84 e o versículo 11. Você tem Bíblia em casa? Não deixe de examinar a palavra não, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ou examinar. Se você quer ter fé, como diz lá em Hebreus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só tem fé quem examina a Bíblia, quem ouve, quem pratica. Só tem fé quem ouve a palavra de Deus, porque aqui é a vida de Deus, é a palavra de Deus, é tudo que nós temos está contido aqui na Bíblia. Então, no Salmo 84, versículo 11, diz assim, olha: pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum
àqueles que andam no caminho certo. Então, essa é a palavra de Deus. Esta palavra não é minha, é dele, é o Senhor falando, que ele não nega bem algum àqueles que andam no caminho certo. Qual o caminho certo? O caminho de seguir a ele, seguindo a Jesus, sendo um cristão, confessando que ele é seu Salvador, que ele é o nosso Salvador, reconhecendo o que ele fez por nós. E o versículo 12 diz: ó Senhor dos Exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Glória a Deus. Nós somos felizes que confiamos no Senhor. Tribulações, dificuldades apareceram na vida de Jesus. Mas nós temos que continuar crendo, tendo ânimo, confessando: Senhor, eu creio na promessa, eu creio no teu poder. O Senhor é Deus que ressuscita mortos. O Senhor pode mudar o quadro da minha história, como mudou desta mulher. Tome, por exemplo, essa mulher que sofria há 12 anos, mas que ela não ficou sem esperança. Ela não ficou de jeito nenhum acomodada a vida inteira. Na devida oportunidade, no momento que ela ouviu falar de Jesus. Você está ouvindo falar hoje dos milagres de Jesus. Então é o momento certo de você se reanimar, de você confiar nesta palavra, de você confiar no Deus que tudo pode, no Deus que te criou. Ele é um Pai de amor, como diz aqui no Salmo 84, ele não nega bem algum àqueles que andam nos seus caminhos. E eu quero terminar essa mensagem dando um testemunho para vocês. Eu sei que vai edificar a sua fé. Em março de 2018, eu tenho vários netos, eu tenho 14 netos. E em março de 2018, um neto meu de 25 anos, um jovem, modesta parte, muito bonito, ele viajando com a mãe, ele estava num restaurante e teve uma convulsão. E com essa convulsão ele foi para o hospital, e lá no hospital, depois de vários exames, o diagnóstico foi um dos piores possíveis. É que ele estava com um câncer no cérebro muito avançado, ao ponto de o médico olhar para o pai dele, que é meu filho, e dizer: não tem jeito aqui. Aí meu filho olhou para ele, para o médico, e disse: mas eu creio em um Deus, que tudo pode. Ou seja, meu filho creu no coração e falou diante do médico. Ele não calou, ele não deixou de confessar a fé dele. Então, o que aconteceu? Os médicos não quiseram operar. Disseram que não tinha como operar pelo tamanho e profundidade que estava o tumor. Ele tinha se aprofundado, se enraizado bastante. Não tinha, para os médicos, não tinha nenhuma solução. Nem químio, nem rádio ia resolver, nem cirurgia. E nenhum médico disse. Um dos médicos disse, meu filho falando com ele disse: eu não sou doido para botar a mão aí não. Vamos tentar, paliativos, né? Mas meu filho saiu dali crendo que Deus ia resolver aquele caso. Olhou para meu neto e o meu neto disse para ele: pai, eu dou graças em tudo, como diz a palavra de Deus. Então uniu a fé. Os dois estavam confiando. Um rapaz de 25 anos, na flor da idade, jovem, noivo, se preparando para casar com um diagnóstico desse. Eu confesso que realmente tremeu as nossas estruturas, porque nós somos humanos. Eu, pelo menos, como vó, mas nós não desanimamos, caímos diante de Deus. Fomos buscar o médico dos médicos, aquele que tudo pode e que não nega bem algum àqueles que nele confiam. Então nós começamos a orar de uma forma sobrenatural, porque ninguém queria operar ele aqui no Brasil. Veio um médico dos Estados Unidos, esse médico já tinha dito que não iria, ele era brasileiro, estava nos Estados Unidos, mas ele, professor lá, nessa área,
e cirurgião, mas ele já estava se despedindo da carreira dele. Mas quando ele soube do caso do meu neto, porque algum médico lá conhecido da família participou a ele, lá nos Estados Unidos, aí ele ligou para meu filho e disse, que passaram o telefone e disse, olha, eu já não estou mais operando, mas eu vou ao Brasil operar seu filho. Aleluia, glória a Deus. Já começou o grande milagre, porque o médico já, que não era nem do Brasil, que já estava deixando de operar, não tinha mais do outro lado, né, do mundo, lá nos Estados Unidos, esse homem se prontificar para vir operar. Falou com meu neto, e meu neto disse, olha, você confia em mim? Meu neto disse, eu confio, porque eu estou confiando em Deus. Deus vai usar, meu filho de Deus vai usar a sua mão, doutor, para fazer essa cirurgia. E terminando a história, esse menino foi operado de uma forma sobrenatural, pela mão de Deus guiando. Não teve nenhuma sequela, não atingiu, apesar da profundidade. A cirurgia passou 12 horas. O médico extraiu quase tudo que podia, fez assim, vamos dizer, dessecou quase todo o tumor. Mas ainda ficou o resto, porque estava muito profundo. O estado que visse a ultrassonografia ou a tomografia dele, dizia que tinha jeito, era um câncer no grau 4 já. Então, Deus usou esse médico e durante a cirurgia não lesionou nenhum nervo óptico, nem auditivo, nada. Ele saiu conversando da sala de cirurgia. E eu quero dizer a você, hoje já está fazendo 4 anos, ele esteve agora pela última vez no Recife, que ele faz acompanhamento no Recife, e o médico, ele fez radioterapia depois, mas suspendeu já a radioterapia, graças a Deus, e já casou, e está aí contando a história para a honra e a glória de Deus. Não tem como nosso Deus não nos ouvir quando nós recorremos a Ele. Não importa qual seja a sua situação, qual seja a sua doença. Chegue junto do Senhor, pegue na mão do Senhor, declare, Senhor, eu quero a tua ajuda, o Senhor é meu socorro, mas vá crendo, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas que nós esperamos. Não é pelos nossos méritos, é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus. Qual pai que não se apieda dos seus filhos? Chega diante de Deus, se prostra diante dele, confessa a ele que crê nele de todo o coração e peça o seu milagre. Não sei qual é o seu caso, mas eu quero te dizer, o que aconteceu na minha casa, na minha família, acontece com você, se você crer. Jesus disse para a irmã de Lázaro, quando estava com 4 dias de morto, se creres, verás a glória de Deus. E com 4 dias de morto, Lázaro ressuscitou. Não existe impossível para o Senhor. Milagre é exatamente isso. É o que o homem não pode fazer, mas Deus vem, intervém e faz. E foi o caso do meu neto. Então eu quero lhe encorajar nessa tarde a confiar, a ir em busca do seu milagre. Assim como foi aquela mulher confessando, eu vou tocar na orla de Jesus. Aí você pode dizer, como eu vou tocar hoje na orla de Jesus? Onde você estiver, Deus, Ele está com você. Ele é onisciente, onipresente. Ele, se onde estiver, que recorrendo a Ele, Ele está perto. Esse, como eu já falei, clama a mim, responder-te-ei. Ele está junto de você. Ajoelha no teu quarto, fala com Ele, explica a Ele. Ele é um pai, não precisa maneira, não precisa algo decorado. Não, orar é falar com Deus, fala com a intimidade que você tem com Ele. Abre teu coração para o Senhor.
da forma que você... Quando a gente vai conversar com o nosso pai, a gente não precisa procurar palavras bonitas, a gente fala o que a gente está passando. Vai e fala com ele, conversa com ele, pede socorro e diz, eu confio. Agora, vá com confiança. Veja o que essa mulher disse. Se eu tão somente, ela ia falando, ela ia crendo e falando, se eu tão somente tocar. Não estava fácil dela tocar na orla de Jesus, como a gente já falou, que ele estava rodeado da multidão. O caso do meu neto não estava fácil, mas o meu filho disse para o médico, na hora que o médico deu a notícia que não tinha jeito, meu filho disse, eu creio em um Deus que tudo pode. O que Deus quer ouvir de nós é essa confissão de que nós cremos nele, que nós descansamos nele, porque sem ele nada podemos fazer. Então agora eu vou pedir para você um tempo e volto daqui a pouco para nós terminarmos a nossa ministração, deixando essa palavra de encorajamento a você. Não importa se você está com câncer, se você está com qualquer outra doença, ou que se você está passando dificuldades, está passando com fome, como estava aquela multidão quando Jesus multiplicou os pães. Ele está pronto para socorrer qualquer situação. Se seu casamento estiver dilacerado, estiver pronto perto da cabeça, se seus filhos estiverem afastados de você ou afastados de Deus, busque ao Senhor, confie e declare. É crendo no coração e falando com a boca. Em Romanos 10:8 diz isso. Crendo com o coração e falando com a boca. Então me aguarde que daqui a pouco eu volto para finalizar o programa. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé, já estamos no último bloco, e este bloco nós o intitulamos de O Pão Diário. O pão diário é o pão que nós nos alimentamos. Este pão que você está vendo ilustrado aí na tela. Esse é o pão que alimenta nosso corpo material. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é este pão agora que eu vou deixar uma porção para você se alimentar diariamente durante essa semana. O Senhor, a palavra dele é poderosa. O que o Senhor falou, ele cumpre. Então não se preocupe se você está ou não com dificuldade. Confia nele. Olha o que ele diz aqui. Nos Salmos, o livro de Salmos, ele tem 150 versículos, capítulos. E hoje nós vamos ler um versículo para você, justamente no salmo mais longo da Bíblia. Não, aliás, esse não é o mais longo. O Salmo 89 diz assim. Feliz, versículo 15. Feliz, o versículo 14 primeiro. Justiça e retidão são os alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Veja o que é que Deus fala a respeito da pessoa dele. O salmista fala a respeito de Deus. Justiça e verdade vão à tua frente, falando a respeito de Deus. E diz, feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz da tua presença, Senhor. No dia todo, eles se alegram em teu nome e exultam a tua justiça. Tu és a força gloriosa deles. É do teu agrado
nos fortalecer. É do agrado do Senhor nos fortalecer. Ele é justiça e amor, como diz aqui o Salmo. Então, de qualquer forma que você estiver fraco, cansado, debilitado, sem esperança, vá ao Senhor. Busque a Ele, que é do agrado dEle nos fortalecer. Então, medite nessa palavra e tenha uma semana abençoada, sustentado na força e na graça do Senhor. Eu quero dizer para você que até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui de volta para ministrar a palavra de Deus. Então, tenha uma semana abençoada. Graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.